Olá, sejam bem-vindos. A partir de agora, o Mais Saúde está no ar, aqui na tela da NTV, para você que acompanha do outro lado aí na sua televisão, na telinha, através do canal 8.1 Digital. Estamos também na plataforma do Facebook, dos nossos canais na internet. Sejam todos muito bem-vindos em mais uma edição do Mais Saúde, levando informação, qualidade de vida para você aí do outro lado. Pautas importantes no programa de hoje. Já quero trazer o nosso primeiro assunto. A gente recebe o geriatra, o Dr. Luiz Rosas, lá do Actual Hospital, para a gente falar sobre a necessidade e a importância da geriatria. Já está aqui no estúdio com a gente. E na segunda parte do programa, a gente bate um papo com o Dr. Ricardo Peão, está de volta aqui no nosso programa. Ele que é psiquiatra e também nutrólogo. A gente vai falar sobre a suplementação durante a depressão. Não perca o programa de hoje, participe com a gente através do WhatsApp que vai aparecer aí na sua tela. Mande a sua pergunta, fique à vontade. Você já conhece aqui o nosso bordão? A partir de agora, o consultório está aberto e a consulta é grátis. Agradecendo a toda a família do Actual Hospital pela nossa parceria, e direto do Actual Hospital está aqui com a gente o geriatra, o Dr. Luiz Rosas. Prazer conhecê-lo e recebê-lo aqui no Mais Saúde. Seja bem-vindo, doutor. Prazer, David. Eu sou médico geriatra do Hospital Actual, como você falou, e acho que você queria até falar nessa explicação o que seria a geriatria, né? Que eu acho que o grande público, às vezes, é até uma especialidade que não é nem conhecida, né? É isso, mas o que é a geriatria, doutor? Explica para o pessoal de casa. Para quem já ouviu falar, para quem ainda não conhece direito a especialidade, e vamos falar também da importância de procurar o geriatra, em qual momento também devemos. Durante o nosso bate-papo, o doutor, fique à vontade, vai explicando para o pessoal de casa. Então conta aí, o que é a geriatria, doutor? Ok, né? Essa pergunta, inclusive, a gente recebe até na primeira consulta com o geriatra. Tem gente que chega lá mais por curiosidade do que entender o que é que realmente vai fazer na consulta com o geriatra, né? A geriatria é uma especialidade médica mais recente, se comparar com outras, como cardiologia, nefrologia, né? A geriatria, ela surgiu como termo mesmo lá no início do século XX, 1909, mas vai virar especialidade mesmo só em 1940, isso nos Estados Unidos, Europa, e no Brasil a Sociedade Brasileira de Geriatria só vai surgir na década de 60, então é uma especialidade especialidade recente. E o que seria a geriatria, para as pessoas entenderem o que é que o geriatra faz? A geriatria é uma especialidade médica que é bom fazer a comparação com a pediatria, que faz a gestão de cuidado de saúde da pessoa idosa, tal qual o pediatra faz da criança, né? E por que precisa de uma avaliação diferenciada para o idoso? Porque o processo de envelhecimento humano, ele é um processo diverso. E é fácil a gente pensar comparando com pessoas do nosso cotidiano, conhecidos, de comparar idosos da mesma idade, que a gente tende a imaginar assim, o geriatra é o médico que cuida das pessoas com mais de 60 anos. Mas você, dando como exemplo, né, você conhece duas pessoas de 70 anos, mas totalmente distintas do ponto de vista do que elas dão conta de fazer no dia a dia, né? De saúde mesmo. Tem idosos que aos 70 anos podem estar acamados, podem estar mais dependentes, enquanto que outros estão ativos. O que é que gera essa diferenciação entre as pessoas? Na verdade, é o histórico de vida, então a gestão do cuidado que ela teve ao longo da vida inteira, é prevenir doenças, agravos que podem gerar uma dependência. Então o geriatra atua muito sobre todos os aspectos do envelhecimento que podem levar a pessoa a ficar dependente para suas atividades, com dificuldade de realização das atividades do cotidiano, do dia a dia. Então, nesse sentido, o geriatra é um gestor do cuidado de saúde da pessoa idosa e uma espécie de trabalho de prevenção, né? Prevenção de agravos no idoso para que esse idoso envelheça com saúde, vitalidade, qualidade de vida. Porque envelhecer, se Deus quiser, todo mundo vai, né? Eu já ia até fazer essa pergunta, doutor. As pessoas têm medo e algumas perguntas que a gente faz para
pros amigos, você tem medo de quê? Eu, particularmente, tenho medo de altura. Sabia, Ivo? Eu tenho medo de altura. Aí você pergunta pras pessoas, fala, eu tenho medo de envelhecer. Conheço muitas pessoas que têm esse medo do envelhecimento. E acontece isso, doutor? Das pessoas terem esse medo? Demais. Por Isso que é disso, super doutor? comum. Isso tem até nome, né? Na geriatria a gente fala de gerontofobia, né? É o medo do envelhecimento, medo das pessoas idosas, um tratamento diferenciado de quem é idoso, né? Então, por que isso ocorre muito? Porque o envelhecer não é só uma mudança física, né? Então a gente pensa muito na fragilização, o termo geriátrico chama fragilização, que é a dificuldade de executar as coisas do cotidiano mesmo, né? Então é comum com o envelhecimento você ter uma maior dificuldade de mobilidade, pode ocorrer uma dificuldade auditiva, visual, pode ter alterações relacionadas à cognição, à memória, à velocidade de processamento das informações, então ter mais uma dificuldade maior de aprendizado. Então, com esse processo que muitas vezes tem a parte deles são do envelhecimento natural, as pessoas têm medo dessa mudança. E hoje, acho que no mundo que a gente vive, Sim. talvez o maior medo é estético, né? Então, a mudança na nossa pele, o preconceito. Existe o preconceito da terceira idade. Demais. Com os idosos. Demais. Isso causa esse trauma, esse medo todo. Isso. A gente vive num mundo que está envelhecendo, mas a gente não sabe lidar com essa mudança que o mundo vem sofrendo, né? Muito bem. Então a gente quer preservar as características da juventude a todo custo. Do melhor momento da nossa vida, a gente quer guardar isso, quer pensar em morrer com o corpo, com a vitalidade do melhor momento da vida. E às vezes a gente foca muito na parte estética e esquece que o principal ponto para a gente envelhecer com felicidade, com sensação de utilidade, autonomia, é você estar independente. Então, às vezes, as pessoas sofrem com o processo de envelhecimento porque esperam dele que mantenha características da juventude, estéticas, né? Isso é muito real. E na verdade, a geriatria, a gente tenta, lógico que se a pessoa preza muito por aquilo, a gente vai querer que ela esteja bem também. Se ela quer fazer, não tem nada contra a pessoa fazer tratamentos estéticos. Eu acho isso positivo para quem se sente bem, mas não acho que o bom envelhecimento depende disso. Além disso. É se manter sadio, com energia, vitalidade, vontade de fazer aquilo que quer, aquilo que precisa, e para isso tem que prevenir agravos que podem vir com o envelhecimento, né? E o geriatra tá aí, então você procura o geriatra e a gente indica aqui para você os melhores profissionais, no caso lá do Hospital Actual, onde o Dr. Luiz Rosas atende. Doutor, eu vou um pouquinho mais além? Sim. Para o pessoal de casa entender. Eu, aos meus 44 anos, que faço agora na próxima semana, já aceitando aí presentes, doutor, sou de 1980. Eu posso procurar um geriatra? Ou qual o momento que eu devo procurar o geriatra, o especialista? Essa pergunta é comum, David. Na verdade, você pode procurar sim, né? Se você for ao pé da letra pela faixa etária, o geriatra é o especialista que cuida de pessoas. Isso vai variar a definição de país, de acordo com cada país, mas na média pessoas acima de 60 anos ou 65 anos são o público principal do geriatra, porque é nessa faixa etária que começa a vir os principais problemas que levam à fragilização, a dependência. Então, assim, mas de todo modo, pessoas com idade por volta dos 40 anos já podem procurar o geriatra. Por qual motivo? Porque, como eu te falei, prevenção de agravos. Então, se eu já vejo em você aos 40 anos fatores que podem, histórico familiar, por exemplo, de doenças como diabetes, demências, né, como Alzheimer, se você está sedentário, está pouco ativo nessa faixa etária, então eu já vou pegar no seu pé ali para você tratar todos esses pontos que podem te levar ao envelhecimento com dificuldade, com dependência, com má qualidade de vida. Então a gente faz um tratamento preventivo em pessoas de uma faixa etária menor. E aí, nos idosos mesmo, às vezes a gente também faz tratamento de agravos ou de condições que não foram diagnosticadas. É outra coisa comum do geriatra também, de quem não conhece, às vezes a pessoa vai despreparada. É comum a gente estar acostumado com a consulta médica ali por volta de 20, 30 minutos. Às vezes o cara vai no geriatra, a consulta dura 1 hora. Aí, por que isso da geriatria? Porque, como eu te falei, como a gente faz uma busca ativa de tudo que pode prejudicar no envelhecimento de uma pessoa, a gente vai fuçar como é que tá da questão da memória,
do humor, se ela tá deprimida, ansiosa. Geralzão faz isso, se o sono tá bom, medicamentos que usam, porque às vezes a gente, isso no idoso é super comum, às vezes você pega pessoas usando 20, 30 medicamentos, e qual é o motivo daquilo ali? Às vezes a pessoa não tem um acompanhamento e não tem um entendimento que aqueles remédios estão sendo prejudiciais se usados de forma inadequada. Então o geriatra faz uma análise de tudo que a pessoa está em uso na prescrição para tirar o que não precisa, adicionar tratamentos que não foram feitos adequadamente. Se precisar, encaminhar para especialistas médicos que vão tratar de condições que vão levar a um envelhecimento mais difícil. Exemplo, é muito comum a perda Adoro exemplo. Auditiva, perda visual. Então, lógico que o geriatra não vai trabalhar sozinho, então vai precisar do suporte de, por exemplo, oftalmologista, de um otorrinolaringologista, que a perda auditiva prejudica no bom envelhecimento. A perda visual é algo que pode gerar uma catástrofe na vida de um idoso. Uma fratura, que é outra situação comum, quedas. Então, tudo isso a gente vai avaliar e aí, fazendo aquele resumo, eu não gosto do termo, mas faz um pouco de... Fique à vontade, o pessoal de casa gosta do linguajar bem popular, doutor. Hoje o pessoal conhece muito como coach, eu prefiro como gestor do cuidado do idoso, porque coach é algo meio na falácia, né? Modismo, assim. Mas assim... É um gestor. Mas é um gestor, porque tudo aquilo que a gente precisar... Do que passou e do que vai ser. Isso. Pode acontecer. Então a gente vai fuçar o histórico daquela pessoa para ver, naquele processo de envelhecimento, quais são os pontos de risco que precisam ser trabalhados. Então tudo isso, a alimentação, se o intestino está funcionando ou não, remédio, tudo isso na consulta de geriatria... É um resumão, eu gostei quando o doutor disse, a gente faz um resumão. Outro fator importante que o doutor Luiz Rosas falou aqui é sobre prevenção. Vou chamar um intervalo rapidinho, doutor. Sim. Pessoal de casa, não sai daí porque a gente vai trazer dicas de prevenção para você ter um envelhecimento saudável, é isso? Isso. A gente está aqui para isso então. Vamos lá no oferecimento do Aqui Hospital, a gente vai pro nosso intervalo rapidinho e eu volto já já. Muito bem, estamos de volta aqui no 8.1 com mais um bloco do Mais Saúde. Participe com a gente, muito bem, produção. O telefone está aí na tela, 999 47 45 15, para você mandar a sua pergunta no nosso consultório aberto para você aí do outro lado. A gente volta com o Dr. Luiz Rosa, que é geriatra lá do Aquitual Hospital, e a gente está falando da importância da especialidade, de procurar o especialista, mas o doutor pincelou e falou muito bem sobre prevenção. Na volta do bloco já vamos trazer dicas como a gente ter um envelhecimento saudável, com qualidade. Qual que é a dica pro pessoal de casa? Pode olhar ali pro telespectador, doutor? Então, pode chamar a atenção se for preciso também. Tá certo. Então, quais são dicas, assim, gerais, né, para se chegar a um bom envelhecimento? Envelhecimento com o que a gente chama de vitalidade. Vitalidade é aquela vontade de você fazer as coisas e energia. As pessoas têm energia, vontade, conseguem fazer aquilo que precisam, têm vitalidade. O idoso que não consegue, a gente chama de fragilidade. O idoso que não dá conta de fazer as coisas que precisaria. Então, esse processo é o que a gente quer evitar na geriatria, né? Então, o que é que a gente vai fazer para envelhecer com vitalidade? O primeiro ponto é fazer prevenção de pontos que podem te levar a ter uma dificuldade no seu envelhecimento. Então, uma forma importante é a prevenção de perda de memória, uma preocupação muito comum em consultório, né? Questões de memória, esquecimento. Então, isso você vai estimular com atividades que vão gerar estímulo cognitivo, aprender coisas novas, exercício físico, que vai preservar também a parte física, motora, para diminuir risco de quedas, que é outro ponto que pode levar a uma fragilização de um idoso. Fraturas, então a gente faz uma busca ativa para evitar uma doença hoje em dia mais conhecida, que é a osteoporose, que pode levar a dificuldade de andar, alguém ficar acamado. Outro ponto importante também na prevenção é a gente rastrear cânceres, né? Querendo ou não, o risco de alguém ter um câncer, ele vai crescendo com o avançar da idade. E alguns tipos de tumores, de doenças oncológicas, são mais prevalentes no idoso. Então a gente faz a busca ativa para prevenir essas doenças antes que elas aconteçam. Então fazer um trabalho preventivo, uma busca ativa dessas doenças. Outro ponto importante que não é muito considerado é essa perda de massa muscular. A gente também é muito chato, ativo na incentivar exercício físico,
Porque isso é comprovado na geriatria de que isso aumenta não só o tempo de vida. Então, tem trabalhos que mostram que quem tem uma força muscular mais preservada tende a viver mais, e o principal é viver com mais qualidade. Então, é outro ponto que a gente pega muito. E outro ponto muito bacana que a gente busca na geriatria é checar o que está usando de medicamento. É pouco conhecido no Brasil, mas o que tem de intercorrência entre os idosos por questões de uso inadequado de medicamentos. Quais medicamentos, por exemplo? Vai que o pessoal de casa, às vezes alguém se identifica e está tomando sem ter a necessidade, em vez de ajudar, sim, acaba atrapalhando. Vamos para os mais populares, que geralmente causam problemas, que são os remédios para sono. Rivotril, Zolpidem, relaxantes musculares como Dorflex, tudo isso pode aumentar risco de queda, confusão mental. São medicamentos de risco para o idoso, né? Outro ponto também que é importante a gente citar, que na consulta de geriatria a gente precisa abordar sempre, é de que, como a gente quer fazer prevenção, a forma melhor de se prevenir é vacina, né? Então, as vacinas pode ser considerado medicamentos, né, biológicos, e as vacinas, elas têm a finalidade ou de prevenir que aquela doença aconteça, ou de diminuir a gravidade dela caso ocorra. Exemplos de vacinas comuns que a gente trabalha com os idosos são vacinas para pneumonia, vacina para herpes zoster, vacinas para algumas doenças virais que podem causar pneumonia, como o vírus sincicial respiratório. Enfim, quando eu fiz o comparativo da geriatria com a pediatria, até calendário vacinal o idoso tem, que muita gente desconhece. O adulto tem calendário vacinal e o idoso também tem vacinas que são preconizadas. Eu acredito que até o comportamento, posso estar enganado, doutor, porque a criançada não gosta de tomar vacina. O idoso também é custoso. Sobre isso, falar, não vou tomar, não. Aí é um assunto controverso, né? Vamos lá, o doutor responde perguntas que chegam aí através do perfil do Aquitual Hospital. Quero convidar você a seguir também o @Aquitual Hospital, Hospital Aquitual. Digita aí que você vai encontrar o perfil. Você pode toda semana mandar a sua pergunta para os nossos convidados que participam aqui do Mais Saúde a toda semana, uma pauta, um tema diferente. Tá chegando aqui, doutor, a nossa telespectadora, a Cláudia, já respondemos, mas vamos refrisar para quem tá chegando agora, qual idade já se pode ir ao geriatra? Tá aqui. A Cláudia não revelou a idade dela, não? Não revelou, mas Cláudia, jovem, pela aparência é jovem. Então, como a gente conversou, assim, os idosos acima de 60 anos são quem mais se beneficiam, mas se você quer fazer um trabalho preventivo, tentar envelhecer bem, a partir dos 40 já é uma idade que a gente consegue ajudar a alcançar esse processo, né, do bom envelhecimento com saúde, vitalidade e qualidade de vida, né? Muito bem, mais uma pergunta e é igualzinha a essa, qual a idade para consultar no geriatra? E geriatria atende pessoas com demência, doutor? Boa pergunta. É um dos principais públicos que o geriatra atende. Na verdade, as doenças, quando a gente fala demência, a gente está falando de um grande grupo de doenças que causam dificuldades de raciocínio, de linguagem, e que diversos pontos, né, da inteligência humana podem estar afetados. A gente lembra muito de memória, mas comportamento, modo de falar, raciocínio, tudo isso pode prejudicar nas demências. E o que caracteriza a demência é quando essas dificuldades começam a interferir no dia a dia das pessoas. As pessoas deixam de fazer as coisas porque tem dificuldade de executar aquelas atividades, né? Aí, quando a gente fala de demência, a principal e a mais lembrada é sempre o Alzheimer. E sem sombra de dúvida, uma das doenças que mais são tratadas no consultório de psiquiatria, de geriatria, perdão. Um ponto interessante de falar sobre isso é de que muitas vezes no consultório do geriatra a gente vai tratar o paciente da questão demencial, então a gente vai acompanhar a evolução daquela doença do doente e tentar melhorar a situação de vida, mas é um ponto importante que a gente também acolhe e ajuda os familiares que estão lidando com aquele processo. Eu ia te perguntar sobre isso, quando a gente fala de idosos e crianças, é importante, todos os especialistas que a gente traz com assuntos diversos, esse questionamento, fala da rede de apoio. Isso. A importância que é. E auxiliar essa rede de apoio, no caso, amigos, familiares próximos, é importante. Isso. O geriatra também cuida disso. Cuida. Então a gente acolhe esses familiares para explicar tudo aquilo que está ocorrendo nesses processos de doença, ajudar a chegar num consenso com a família, de entender a melhor forma de prestar aquele cuidado.
Porque muitas vezes a família vai ter dificuldade também até de gestão. Então, como eu te falei, como o geriatra é um gestor, então a gente ajuda até as famílias a chegarem num melhor ponto de cuidado, de como é que vão executar prestar aquele serviço de cuidado para aquele paciente que precisa agora, é mais dependente, o idoso que está ficando dependente, né? Então a gente orienta a família e ajuda a eles passarem por esse processo que a gente sabe que não é nada fácil, né? Muito bem, uma pergunta importante aqui da nossa telespectadora: como planejar cuidados de longo prazo para o idoso? Tem como se programar, fazer um planejamento? Sim, ótima. Qual é o nome da... Esse foi através da nossa FM. Ah, ok. Essa foi uma pergunta muito boa, porque na verdade o geriatra ele pode traçar o que a gente chama de plano de cuidado, né? Então a gente faz um plano de cuidados para definir mais ou menos quais são as prioridades, os pontos importantes, se é prevenção de queda, se a gente vai ter que abordar a parte nutricional daquele idoso. Então a gente pode passar para um familiar um planejamento mesmo daquilo que é importante para o cuidado daquele idoso. A gente chama isso de plano de cuidado, é algo que se faz na consulta também. Muito bem, é o Carlos Henrique, nosso ouvinte lá da nossa FM, que mandou a pergunta. Quero mandar um abraço aí ao pessoal que acompanha a nossa FM. A gente também aborda lá os temas e traz as perguntas aqui para o programa Mais Saúde. Incontinência urinária é comum também? Ótima pergunta, demais. Incontinência urinária, na verdade, é uma situação que é muito pouco valorizada, o impacto que isso causa no paciente idoso. Por exemplo, incontinência urinária pode aumentar risco de quedas, pode aumentar isolamento social, depressão, né? Tem gente que às vezes deixa de sair e conviver em sociedade porque tem vergonha de achar que está com odor de urina, né? Vergonha de usar um dispositivo para contenção urinária, fralda, absorventes. Então é uma situação que muitos idosos sofrem em silêncio sem saber a quem recorrer, auxiliar, e o geriatra é um dos especialistas que podem ajudar nesse sentido. Muito bem, e falando de saúde mental, principalmente na terceira idade, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre depressão com o Dr. Ricardo Peão, que é um grande parceiro nosso também, mas na terceira idade, eu quero aproveitar o gancho, daqui a pouquinho o psiquiatra, o Dr. Ricardo, vai estar participando aqui com a gente e falar sobre a depressão rapidinho na terceira idade. É mais difícil de se tratar, de lidar com isso, doutor? Mais difícil de tudo, porque o que acontece com o idoso? A depressão no idoso é muito comum, muito prevalente. Então, a partir dos 80 anos, pode chegar até quase 40%, 50% dos pacientes idosos podem ter algum transtorno de humor. Aí eu estou incluindo depressão, ansiedade, enfim. É muito comum nessa faixa etária questões relacionadas a doenças psiquiátricas, né? E soma a isso que o idoso ele tem muita apresentação que a gente chama de atípica. Muitas vezes a depressão do idoso não vai vir com queixa de tristeza, com queixa de falta de vontade de fazer as coisas. Tem idoso que às vezes pode manifestar a depressão como irritabilidade, não aceitação da dieta, falas recorrentes de morte. E aí vem um ponto interessante, que às vezes a depressão no idoso ela pode levar até a quadros de tentativa de autoextermínio. Os números de morte por causa disso em idosos são maiores. A gente já recebeu que especialistas comprovado que na terceira idade isso são maiores. É importante essa fala que eu deixei, esse questionamento para o nosso próximo convidado, que é a depressão, o Dr. Ricardo Peão, que é expert no assunto. Porque muito se fala sobre saúde mental, crise de ansiedade, depressão, achando que isso é doença atual, que isso é modismo, é de agora, é da nova juventude, é de mimar aí os nossos filhos, não saber educar direito, mas não é. Por isso que é importante a fala do geriatra sobre isso. Sim, é uma doença super comum. E aí vale um ponto importante de que a depressão, a ansiedade são doenças altamente incapacitantes, né? A pessoa deprimida, com um transtorno de ansiedade muito descompensado, ela pode às vezes ter um impacto na sua qualidade de vida, na sua convivência social tão intenso quanto doenças graves como cânceres, doenças que a gente pensaria numa escala de gravidade muito maior. Isso causa um impacto social, físico para a pessoa muito grande. Imagine que a pessoa deprimida não tem vontade de fazer nada, às vezes nem se alimentar, de conviver com outras pessoas. Então vai levando num quadro tão grave que às vezes
tira até a vontade o sentido de estar vivo, né? E no idoso, só um ponto importante, sim. De que a depressão, ela tem que ser acompanhada porque ela tende a ser refratária. Tem uma resposta pior, geralmente, paciente idoso, né? Então, às vezes, ele vai precisar de um suporte medicamentoso, então vai ter que ter um acompanhamento regular com um profissional médico capacitado para aquilo. Ele vai, muitas vezes, necessitar de acompanhamento de um profissional de psicologia, um terapeuta, porque vai ter que trabalhar também a parte psíquica, né? E por vezes, suporte social, ser incluído em atividades sociais. Então, tratar a depressão no idoso não é um trabalho de um profissional só, é até multiprofissional, né? Então, é além disso, né, isso, doutor? E família, e suporte de família. Parabéns pela fala. E para mostrar a importância, né, da participação do doutor aqui no programa, da importância de um programa como esse em rede aberta, recebendo os profissionais, olha que interessante, a nossa telespectadora: sou assistente sociais no SUS. Olha a responsabilidade. Vou continuar encaminhando pacientes idosos para o geriatra, assistindo o nosso programa, sabendo da importância dessa especialidade. Quero mandar um abraço aqui para Cláudia Tolentino. Difícil essa demanda entre idosos e rede de apoio, é exatamente o que o doutor está falando. Parabéns pelo trabalho, muito continue obrigado. Sempre, né, encaminhando para especialista. E para você também pode dar uma passadinha lá no Aquitual Hospital, que fica ali na Avenida Paranaíba. Nas redes sociais tudo é mais fácil, @Aquitual Hospital, Hospital Aquitual, vai ter o link direto aí para os melhores profissionais. Doutor, prazer conhecê-lo e recebê-lo aqui no programa. Já quero falar pro pessoal da produção, já deixar marcado com o doutor a nossa próxima pauta, quando o doutor voltar aqui, sobre osteoporose. Boa. Vamos falar sobre isso? Vamos. Muito bem. Todo sucesso para você. Leve o nosso abraço à família Aquitual. Tá bom. Obrigado pelo convite. Prazer conhecê-la. Você de casa, não sai daí não. A gente vai falar sobre depressão. É isso mesmo. Não sai daí não. Eu volto já já. Muito bem, estamos de volta com Mais Saúde aqui na tela da NTV, você sintonizando na sua casa, no 8.1 em canal aberto, e agradecer a nossa enorme audiência para quem acompanha através dos nossos canais na internet, em especial o pessoal que está aí no Facebook, no nosso site, no aplicativo. Você que ainda não baixou o aplicativo da NTV, baixe aí no seu smartphone, no seu celular, tá bom? 999 47 45 15 é o telefone, o nosso WhatsApp para você mandar a sua pergunta. E a segunda parte do nosso programa, a gente volta num bate-papo super importante e falando de uma pauta importantíssima, principalmente nos dias atuais. Muito se fala, a doença do século, modismo. Vamos saber muito, vamos aprender muito, e gostaria de falar também sobre prevenção. Depressão, vamos falar sobre suplementos aí na depressão. Tenho o prazer de receber mais uma vez aqui no nosso programa o psiquiatra e nutrólogo, está aqui com a gente o doutor Ricardo Peão. Doutor, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Mais Saúde. Prazer reencontrá-lo. Obrigado, prazer é tudo meu, David. Vamos falar sobre depressão. Muito, doutor, se fala sobre depressão. Doutor, acompanhou o finalzinho do bloco anterior, a gente estava aqui com o geriatra e a gente falou sobre depressão na terceira idade, mas sim, é importante a gente falar qual que é o diagnóstico da depressão. O que é depressão? Então, não é doença de modinha, não é nada disso, não. Eu fiz uma imagem para facilitar a compreensão dos já vamos começar com a imagem, então. Porque nós não podemos cansá-los, né, David? Não, fica à vontade. É um assunto importante, eu tenho certeza que você aí de casa, você não vai perder nenhum momento aí do nosso programa. Então, nessa imagem, ela mostra os principais grupos de sintomas da depressão. Não, essa mesmo, puxar a cortina que eu não tô vendo. Isso aí, muito bem. Para o doutor poder explicar direitinho. Explica aí, doutor. Tinha uma cortina na frente aqui. Então é o seguinte, eu fiz essa tabelinha porque ela, de forma prática, o nosso telespectador, ele ouve, vê e vai gravar com mais facilidade. O diagnóstico clínico da depressão, para ele acontecer, é necessário que existam 4 sintomas no prazo mínimo de 2 semanas, ou seja, é necessário que aconteça 2 semanas de sintomas e que estejam presentes 4 sintomas
para a gente poder fechar o diagnóstico. O diagnóstico de depressão não é fácil. Muitas vezes eu preciso da ajuda de um ente querido, de um familiar, o cônjuge, para a gente fechar o diagnóstico. Por quê? Principalmente o homem, ele tem uma tendência de inconscientemente sabotar. Porque se eu chegar num diagnóstico de depressão, parece que é fraqueza, não é? Então, muitas vezes, nós precisamos da ajuda de alguém da família. É necessário que haja ou tristeza ou desinteresse para as atividades do dia a dia. Tristeza ou desinteresse, mais 3 dos outros sintomas que nós vamos citar. O paciente pode ficar mais irritado, mas às vezes o contrário acontece, ele fica muito paradão, passivo demais. A autoestima baixa, muito importante. Nenhum depressivo fica com autoestima alta, sempre baixa. Alterações do sono, ou para mais ou para menos. A mais comum é a insônia. Mas tem pacientes que precisam dormir além do desejado de manhã para dar uma melhorada na energia, ou dormir na parte da tarde. Ou seja, ele não era assim e passa a ter esse comportamento. Curiosamente, o peso é um mistério, porque ele pode ficar normal, mas geralmente aumenta. De cada 10, eu coloquei os números. De cada 10, 7 pacientes ganham peso. Antigamente acreditava-se que a maioria emagrecia, mas não é bem assim. 2 ficam com peso normal e 1 ganha peso. Ou seja, não é simples a gente... 1 perde peso, no caso. 7 ganham, 2 continuam estabelecidos e 1 perde peso. Muito bem. Isso mesmo. E às vezes vai perdendo peso assim, de forma muito rápida, casos muito graves, né? Energia, naturalmente, a pessoa baixa astral vai estar com a energia baixa. Acorda cansado, ou ao longo do dia vai ficando exausto. Negativismo, pessimismo, extremamente importante. Cognição é concentração, raciocínio ou memória. CRM é uma regrinha mnemônica para mim perguntar meus pacientes. A maioria ficam com comprometimento da memória e muitos ficam desatentos, não conseguem focar direito. Problemas relacionados a álcool e drogas. Isso é muito comum. O paciente bebe socialmente, começa a ficar depressivo, a bebida dá aquela ilusória sensação de bem-estar, não é? Enquanto dura, aí essa pessoa tende a beber mais e com o passar do tempo pode ficar até mesmo dependente de bebida ou outras drogas, não é? Não é raro chegar um paciente etilista, um alcoólatra, e ao longo da história a gente percebe que ele primeiro estava depressivo. Aí sim o diagnóstico ajuda demais, que eu trato a depressão e esse paciente para de beber. Então é interessante. De repente já tem uns 3 anos que ele está bebendo. Todo dia. Eu vou entrar na história dele. Lá atrás ele teve uma desilusão amorosa, teve um problema muito importante e aí a bebida ou a droga tomou conta dele. O desejo por sexo normalmente fica diminuído, né? Se você não tem tesão pela vida, você não vai sentir desejo sexual. Desejo de morte ou suicídio, há pouco o colega estava falando, né? Nos idosos, né? E em qualquer faixa etária, até mesmo em criança, a gente tem que ficar muito atento para isso. Se está tudo ruim e a pessoa está pessimista, negativista, não é? Não tem esperança de melhorar, naturalmente vem desejo de morte, tá? E pensamento suicídio tem até um componente genético importante. Então isso realmente é extremamente importante. Bom, muito bem. Doutor, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre suplementação para auxiliar aí durante o tratamento, que é muito importante. Pessoal de casa, coloca na tela mais uma vez, produção, o nosso WhatsApp para o pessoal de casa participar. É muito importante o programa de hoje, a gente aprende muito com o doutor Ricardo Pelson. Quanto tempo já, doutor? 33 anos pós 3 anos de residência médica. Olha, então a gente vai aprender e tenho certeza que a gente vai ajudar, quem sabe, salvar muita gente aqui também. Falando da idade, a gente falou com o geriatra e eu vi que o doutor tocou ali sobre a idade também, falando de criança, e hoje a gente vê aí a galera jovem também com crises de ansiedade, depressão. Em que idade? Existe uma idade para começar a depressão? Todo mundo tem depressão? Nem todo mundo tem? Como é que é isso, doutor? Bebês têm depressão. Imagina, anos atrás, o bebê adoecia, ficava internado sem a mãe. Olha que loucura. Boa parte deles, aqueles que tinham a tendência genética, naturalmente entrariam em depressão. E os outros ficavam sob estresse, não é?
Então, não tem idade, David. Qualquer idade pode acontecer e qualquer idade nós podemos medicar. E tem prevenção? Existe prevenção? Da depressão? Isso. Veja bem, a depressão, geralmente, ela começa no plano psicológico, na mente, né, que é a sede das percepções, dos pensamentos, dos sentimentos. Então, surgem problemas na vida da pessoa, numa linguagem simples, conflitos da vida. Essa pessoa tem dificuldade para poder resolvê-los em tempo hábil, ela fica sob estresse e aí sim, aqueles que têm a tendência à depressão vão entrar em depressão depois de alguns dias ou semanas. Então, cuidar da mente realmente é uma das questões das mais importantes, né? E agora, de pouco tempo para cá, tem sido falado no uso de suplementos para, sobretudo, ajudar nos casos mais graves que nós vamos ver daqui a pouco. Mas né? o suplemento, doutor, só para o pessoal de casa entender, ele serve como prevenção ou durante o tratamento, já depois de ter o diagnóstico de fato da depressão? Então, nós vamos detalhar isso já. Nós vamos detalhar. Pode ser agora? Pode ser. Da imagem? Pode ser. Vamos lá. Não. A imagem eu vou mostrar daqui a pouco. Então, muito bem. Então, nós pode detalhar, doutor. Eu gostaria de fazer a introdução falando dos suplementos que nós temos, né? Fica à vontade. Saiu uma pesquisa maravilhosa, chama Maturitas, no Journal Maturitas, recentemente, um jornal da Holanda. Eu esperava por essa pesquisa há anos e anos. Por quê? Porque eles fizeram uma análise de diversos estudos durante 8 anos, pesquisas boas durante 8 anos. E chegaram à conclusão que tem 4 vitaminas do complexo B que podem ajudar muito mesmo a melhorar os casos difíceis de depressão e também outras doenças que eu vou falar daqui a pouco, né? Complementando outros suplementos que a gente já sabia que eram muito importantes. Então nós temos aí a vitamina B1, vitamina B3, B6 e B12, as 4 do complexo B. A gente já sabe há muito tempo que a vitamina D, ela realmente é muito importante também para ajudar a cuidar do cérebro. O ômega 3, em doses acima de 2 gramas, ajuda muito também. E 2 minerais para fechar os 8 nutrientes, né? Que é o zinco e o magnésio. Muito importante para poder ajudar a tratar casos difíceis. E quando se faz o tratamento, David, de repente vem uma recaída. Aqueles casos que vão recaindo com frequência, aí a gente faz a suplementação para prevenir recaída. E com isso a gente passa a usar menos antidepressivos e menos tranquilizantes. Agora a próxima imagem, por favor. Em vez de aumentar, aí tem essa retirada, é isso? Isso. Inclusive, na medida em que o paciente vai melhorando, a gente sempre vai reduzindo a quantidade de remédios que ele toma, como nós vamos ver daqui a pouquinho. Você tá curioso, né? Vamos pro nosso intervalo? Aí já tá na tela. Bom, vamos lá, antes da gente chamar o intervalo, tá na tela aí já. Não, é a outra imagem. Então vamos fazer o seguinte, que tem um desenho dos daqui neurônios. A isso aí, muito bem, doutor. Aí nós temos um neurônio, esse do lado esquerdo, passando uma mensagem pro neurônio da direita, né? Tem esse cabo que sai do neurônio da esquerda, que chama axônio, e as extremidades desse axônio vão passar a mensagem para o início do próximo neurônio, né, do que está à esquerda. Embaixo, em vermelho, nós temos a sinapse, né? A terminação lá do cabo do neurônio da esquerda, chegando lá na extremidade dos dendritos do neurônio da direita. E ali nós temos lá uns triângulozinhos amarelado, meio rosa, uns triângulozinhos. Aquilo aí nós vamos chamar aquele triângulozinho de serotonina para facilitar o entendimento, né? Então o neurônio está passando uma mensagem de bem-estar para o neurônio da frente, né? Então é por isso que a gente tem que suplementar bem o nosso paciente para que esse neurônio fique plenamente funcionante, muito saudável, né? Então são 8 nutrientes para nutrir o nosso neurônio, os nossos neurônios otimizado. E o que acontece? O que esses suplementos fazem para poder fortificar os neurônios, deixá-los assim plenamente funcionando? Nós sabemos que é importante que haja a manutenção de cada estrutura do neurônio.
É manutenção, sim, com o passar dos anos, né? Por exemplo, por isso que é mais comum no idoso, né? Com o passar dos anos, naturalmente, tende a haver atrofias, desgastes, né? E esses suplementos reparam esses desgastes, tanto na parte externa da membrana celular do neurônio, quanto nas organelas ou nas estruturas internas. E ali dentro do neurônio nós temos a mitocôndria, que é uma fonte de energia extraordinária. É muito importante lembrar, e essa é uma novidade assim extraordinária para a ciência, essa pesquisa que saiu agora em 2018, nesse jornal que eu citei há pouco. Problemas inflamatórios cerebrais estão relacionados à depressão. Antes da pesquisa, o pessoal fazia dosagem de citocinas, que são as interleucinas, ou o TNF-alfa, que são citocinas inflamatórias presentes na corrente sanguínea. Então o pessoal examinava os pacientes deprimidos e mediam essas citocinas. Então perceberam que elas estavam altas. E após a suplementação, por incrível que pareça, além dos reparos que fazem no neurônio, curiosamente, essas citocinas estavam baixas. E aí surgiu essa questão relacionada à imunidade, né? Que a suplementação será favorável no sentido de desinflamar. É um processo inflamatório sutil, viu, David? Não é assim uma inflamação provocada por uma virose, uma encefalite, não. É uma coisa sutil, mas que traz depressão. Então eu estava ansioso há muito tempo aguardando por alguma notícia nessa área e felizmente veio para nós, não é? Essa notícia foi realmente maravilhosa. E outro detalhe muito importante é que o neurônio saudável, o neurônio fortalecido, ele vai ter disponível serotonina, noradrenalina e dopamina, que eu chamo de trio autoastral. Quando a pessoa fica muito bem, recebe uma notícia muito boa, vem aquela alegria, vem energia, disposição, não é isso? Então esse trio astral, ele aumenta. Por quê? Porque existem aminoácidos que são transformados, né, nesse trio autoastral, por isso que aumenta o teor de serotonina, noradrenalina e dopamina. Muito bem, vamos para o nosso intervalo, produção, daqui a pouquinho a gente volta. Já vou deixar a pergunta no ar aqui, o doutor. Quando usar esses suplementos? Que hora? Quando? Vamos então para o nosso intervalo. Daqui a pouquinho o Mais Saúde está de volta aqui na tela da NTV. Muito bem, estamos de volta com Mais Saúde aqui na tela da NTV e a gente volta falando sobre suplementos na depressão. Cuidados e qualquer outra dúvida que você de casa tiver, mande pra gente através do nosso WhatsApp. Vai aparecer aí na tela e o doutor Ricardo Peão, que é psiquiatra e nutrólogo, responde, tenho certeza disso. Doutor, deixei a pergunta no ar antes do nosso intervalo, pode responder quando usar esses suplementos. Os suplementos, puder repetir novamente quais são eles, para o pessoal que está chegando agora aqui então, na nossa programação. São 8 suplementos, né? 4 vitaminas do complexo B, B1, B3, B6 e B12. Nós temos outra vitamina muito importante que é a D, 2 minerais, zinco e magnésio e o famoso ômega 3, né? Regra geral, as recomendações atuais são para os casos difíceis de depressão, David. Nós temos a depressão refratária, que o colega já estava falando mais cedo, a depressão resistente. A depressão resistente é aquela que o paciente começa com um antidepressivo e vai ajustando a dose devagarinho, chega na dose máxima, não funciona. A gente espera ali um tempo, um mês, às vezes um pouco mais de um mês, não funciona. Aí a gente vai para o segundo antidepressivo, mesmo processo, e não funciona, ou seja, 2 antidepressivos na dose certa, chegando à dose máxima liberada, pelo tempo certo e não resolvendo o problema, nós estamos diante de uma depressão difícil, resistente. Não é? Então, nesse caso, sim, a gente já entra com suplementação para poder ajudar. Naturalmente, nesses casos, a gente procura ver também o lado psicológico. De repente, aquele paciente está ali com 2, 3 problemão difícil de resolver, não é? Então, aí, a psicologia vai ter que ser acionada.
E aí a gente junta todas as forças, né? Medicamento, suplementação e terapia psicológica. Felizmente eu sou psicoterapeuta, é o que eu mais gosto, de ser psicólogo do meu paciente, não? Quando eu tenho a oportunidade de fazer esse trio de tratamento, os resultados naturalmente são otimizados, né? Tem aquela depressão em que o paciente inicia o tratamento, melhora. Mas daí alguns semestres entra em recaída de novo, ajusta a dose, e aí pela terceira vez recaída de novo, ajusta a dose ou troca remédio, que é uma depressão de repetição ou recorrente. Nesses casos, sim, está mais do que indicada a suplementação para poder ajudar o nosso paciente, né? Nós usamos também no transtorno bipolar de difícil controle, né? Problemas de memória, inclusive pacientes a certa idade começou a ficar esquecido, está justificado usar essa suplementação, né? Para até mesmo dificultar a vinda de um Alzheimer, uma coisa assim mais grave, né? Até mesmo em quadro de esquizofrenia de difícil controle, justifica-se fazer essa suplementação para quê? Deixar todo o neurônio bem nutrido, bem forte, para os resultados serem otimizados, né? Muito bem. Um detalhe importante. Sim, pode complementar. Um detalhe importante. Eu atendo jovens. Chega lá, David, assim, então, depressivos e já tomando suplementos. E aí, quanto tempo você está? Estou depressivo, já tem 1 mês, 2 meses e tal. Os suplementos não estão ajudando, aquele negócio todo. E eu vou fazer uma sondagem psicológica. O cara está enrolado. Ele está com importantes problemas, situações antigas se juntando às novas, mal resolvidas. Eu falo, olha, você está jogando dinheiro fora. Depois que eu sondo que ele tem uma alimentação normal e tudo, jovem, não há necessidade não. Vamos investir em psicoterapia, né? Vai procurar uma psicóloga bacana para cuidar de você. Então há situações que não se justificam. Isso, muito bem. Só registrar aqui um abraço para Maria, né? E o marido dela, o Geraldo, está lá na Fazenda Barreiro. O filho Cassiano está sempre ligado no programa, está parabenizando aqui. Eu agradeço, mando um abraço pessoal, todo o pessoal aí da Fazenda Barreiro. Importante a audiência da NTV para toda a região. As apresentações ou mesmo as doses recomendadas podem fazer a diferença, doutor? Sim, isso é muito importante. A próxima imagem, por favor. Vamos pedir a produção para colocar aí na tela. Muitíssimo importante. Ali são os meus dados, David. Eu coloquei ali a minha vitamina D, né? Aquela de cima, tá lá em 96. Durante a Covid já ficou 96. Aquele dado ali é de 2022, né? 96. É só um comparativo. E a minha vitamina B12 em torno de 900. Eu tô colocando, para deixar claro para quem está nos acompanhando, né, que eu estou dando um bom exemplo, né? Eu estou usando doses altas, sim. Não foi fácil para mim começar a prescrever, porque uma coisa estranha no cenário internacional, as recomendações oficiais não batem, são doses baixas demais. Mas eu tinha dificuldade. Durante a minha formação em nutrologia, não chegou até mim que a gente poderia usar doses mais ousadas, mais adequadas. Por exemplo, a vitamina D, fala-se que 30, faz o exame no sangue, hidroxivitamina D. Pronto, 30 já tá bom. Mas eu fiz questão de deixar a minha perto de 100. Porque perto de 100 realmente funciona muito mais. E igualmente a vitamina B12. 200 já tá bom. Eu quero a minha perto de 1000. Perto de 1000. Ou seja, há uma diferença muito grande. Eu sei que essas informações que eu estou passando, elas são impactantes, elas são aparentemente polêmicas, porque os números são realmente altos. Até eu mesmo levei um certo tempo para entender que tem uma coisa errada, entendeu? Nessas agências aí que disponibilizam esses dados para nós. Ou seja, até tá parecendo que não estão querendo muito a nossa saúde não, tá bom? Tem alguns interesses por trás disso. Não foi fácil para mim. Graças ao Covid, a minha luta no Covid, eu podia entrar em contato com informações assim maravilhosas, com profissionais realmente muito competentes, e aí eu vivenciei a minha experiência, né? E depois disso, realmente eu passei a confiar e a recomendar doses assim consideradas muito altas, né? No caso da vitamina D, é necessário para se manter uma dose nesse patamar aí, uma concentração aí em torno de 100, da vitamina K2. Essa vitamina K2, ela é fundamental, não é só
comprar na farmácia, não precisa de receita, né? E começar a tomar muita vitamina D. Isso é muito perigoso. É essa pergunta pra gente finalizar, até porque o nosso tempo aqui tá curto, doutor. É importante essa fala e essa deixa do doutor, que essa é a nossa grande preocupação quanto uma imprensa séria. Não é sair por aí comprando qualquer suplemento, vitamina, se automedicando, apesar, como o doutor muito bem citou, de livre compra na farmácia próxima da sua casa. Nada disso. Exatamente. É isso, doutor. Então é importante a avaliação, fazer uma consulta Procure bem feita. Especialista. E quando a gente for fazer as prescrições, vai depender da idade do paciente, vai depender do peso do paciente, vai depender da gravidade do quadro que ele está vivenciando. Não é simplesmente ir se autossuplementando, não, tá certo? Procure o especialista, o nosso tempo aqui é curto, doutor. E a gente sempre traz aqui os melhores profissionais, especialistas, cada um na sua área. No caso, a gente indica para você o doutor Ricardo Peão, que também posso chamar de meu doutor também. É um prazer muito grande. Por toda a ajuda, muito válida. Onde que encontra o doutor? Telefone, né? 999-90-4789. Repete devagarzinho pro pessoal de casa. 999-90-4789. Muito bem, pode ligar aqui pra gente que a gente repassa aí o contato, endereço, tudo certinho. A gente tem um encontro marcado, próximo, breve? Então, eu pretendo voltar em breve para trazer notícias boas sobre o tratamento inovador da obesidade. Quando fala de obesidade, pessoal de casa aqui já fica ansioso, esperando, de ansiedade. E já são 20 anos de pesquisa. Aparentemente a obesidade me derrotou, mas eu não me vencem facilmente. Olha isso, obesidade está super em pauta, é uma preocupação mundial essa. Sim. Uma pauta importante pra gente falar aqui no programa. 20 anos de pesquisa, David. Muito bem, vou te aguardar aqui, combinado? Vai ser um prazer imenso. É isso, a você de casa, o nosso muito obrigado pelo carinho, pela enorme audiência e até o próximo programa.